Apocalipse capítulo 2, versículo 7 até o versículo 13. Apocalipse 2, 7 ao 13, carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se-ão a teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta à igreja em Filadélfia é uma demonstração clara de que, em detrimento dos equívocos e erros que as demais igrejas cometeram, Filadélfia se destacou como uma igreja puramente fiel. Não quer dizer que não haviam pecadores naquela igreja, não quer dizer que haviam cristãos perfeitos, mas aos olhos de Jesus e diante de sua análise minuciosa do caráter, a igreja em Filadélfia se destacou como sendo uma igreja que possuía um nível de fidelidade digna de ser aqui elogiada pelo Senhor Jesus. Filadélfia foi uma cidade muito popular durante o primeiro século, conhecida como a rota postal do Império. Era uma rota de comércio que ligava o Império Romano ao Oriente. Filadélfia era uma cidade que possuía destaque na história por ter sido fundada por Átalo II, o rei de Pérgamo, e recebeu esse nome como uma homenagem ao seu amado irmão. Filadélfia quer dizer amor de irmão ou amor fraternal, e essa é a origem etimológica do nome Filadélfia. Essa igreja estava inserida em um contexto social, geográfico, privilegiado, porém era uma igreja pequena, uma igreja que não possuía as estruturas econômicas e sociais condizentes com o seu contexto histórico, geográfico e também cultural. Nós não sabemos ao certo por que é que essa igreja era uma igreja que tinha pouca força. Alguns comentários vão dizer que essa pouca força era pouca influência. Outros vão dizer que era pouca quantidade de número de crentes. No entanto, é uma igreja que recebe de Jesus elogios que se destacam entre as demais cartas. Essa igreja de Filadélfia, ela recebe essa nomenclatura e recebe esse destaque de Jesus, de igreja fiel, de igreja que guardava a palavra, para nos ensinar com o seu exemplo e também com a mensagem de Jesus dirigida a esta igreja, que de fato esta deve ser a nossa maior inspiração. Se existe uma lição que aprendemos com esse texto, e eu acredito que existem várias, mas a lição que eu acho primária é que, de fato, a fraqueza dos homens não reflete a fortaleza em Deus.
A fraqueza dos crentes não reflete o poder de Deus. Uma semana atrás, conversava com uma pessoa acerca da situação pandêmica no país e eu ouvi a seguinte frase: a igreja está orando, os crentes sempre oram pela nação, e por que é que tantos males nos acometem? Por que é que acontecem tantas coisas ruins, até mesmo com os cristãos? No primeiro século, era muito comum crentes serem martirizados. Leia o livro dos Mártires, de John Foxe, e você verá que pessoas piedosíssimas morreram das maneiras mais cruéis que se possa imaginar. Existem tipos de torturas que são praticamente inenarráveis nos dias de hoje, porque caracterizam um filme de terror. Quem assistiu o filme polêmico chamado Jogos Mortais pode ter uma noção de como eram as práticas de tortura na época da perseguição à igreja no primeiro século. E a igreja de Filadélfia vivenciou esse contexto de perseguição, esse contexto de rejeição por parte do Estado, e teve que enfrentar tudo isso sendo uma igreja sem muita influência, uma igreja tida como tendo pouca força. Tendo em vista tudo isso, ainda temos que pensar que a cidade de Filadélfia, a sua posição geográfica não era privilegiada quanto ao solo, pois ela foi edificada em uma região altamente acometida por terremotos, uma região vulcânica. E isso trouxe, no ano 17 depois de Cristo, aproximadamente 17 ao 18, um grande terremoto que destruiu a cidade completamente. Em uma ocasião, o imperador Tibério restaurou a cidade de Filadélfia e muitos nomearam Filadélfia como Neo-Cesareia, nova cidade de César, dando a entender que graças a César a cidade continuava erguida. Tudo isso e esses fatos históricos nos fazem entender a linguagem usada por Jesus nessa carta. Nos levam a entender quais foram os princípios culturais e históricos que nosso Senhor Jesus Cristo usou para dirigir-se a esse povo, dirigir-se a essa igreja. Então vejamos o texto. O texto vai dizer que a igreja de Filadélfia havia recebido aquela mensagem de alguém que possuía a chave de Davi, uma referência a Isaías 22, 22. E o texto de Isaías 22, 22 nos diz assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Embora essa profecia fosse designada a um governo político, humano, e que possuiu a sua transitoriedade, o Senhor Jesus usa uma linguagem bíblica para que aqueles cristãos que conheciam o Antigo Testamento tivessem uma noção da autoridade do reino, da esperança davídica, do reino messiânico, que de fato transcendia o reino humano. Depois o Senhor Jesus diz àquela igreja que conhecia as suas obras, como disse a todas as igrejas: conheço as suas obras, dando a entender que tudo que a igreja enfrentava, de fato estava nu e patente aos olhos de Jesus. Depois refere-se à sinagoga de Satanás, que era uma comunidade judaica que estava ali residindo e que perseguia aquela igreja, como aconteciam com as demais igrejas. Os judeus que habitavam nessas províncias romanas eram contra o movimento cristão, eram contra a igreja de Cristo, eram contra os cristãos e perseguiam-nos juntos com o Império Romano. E aí o texto vai dizer que acredito que o versículo 10 seria o versículo de destaque para a nossa meditação. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Quando olhamos e pensamos sobre esses versos do 7 ao 12 e olhamos o seu panorama geográfico, histórico, cultural,
aprendemos algumas lições que são importantes para buscarmos ter nessa igreja uma inspiração para a nossa vida. Em primeiro lugar, devemos olhar para nós mesmos como crentes e entendermos que sempre a nossa fidelidade sofrerá oposição. Devemos aprender que, como crentes, nem sempre teremos destaque e nem sempre seremos reconhecidos como grandes. Devemos aprender que a maior virtude que um cristão autêntico possui é guardar a palavra da perseverança, é guardar a mensagem de Cristo. Aí está o valor do autêntico cristianismo. E, em último lugar, é que aqueles que de fato possuem essa esperança viva em seus corações não serão abalados. Vejamos o que diz o versículo de número 9. Que tens pouca força. Pouca força aqui representava a qualidade daquela igreja no que se referia à sua projeção pessoal. Era uma igreja que não se destacava. Era um povo, talvez, quem sabe, pouco instruído, sem quantidade numérica. Isso quer dizer para nós é que devemos estar acostumados com a humildade. Devemos estar acostumados com a falta de projeção ou com a falta de reconhecimento humano. Embora vivamos em dias em que as igrejas preguem o evangelho triunfalista, onde as pessoas ensinam a você 5 passos para alcançar prosperidade, 10 passos para ser destacado no trabalho, e pregadores estão lá ensinando e pregando como você se destacar. No entanto, na igreja sempre haverão pessoas humildes, sem muito destaque. Muitos pastores vivem frustrados com as suas comunidades. Eu conheço muitos pastores que até acham que possuem algum pecado ou algum defeito na sua pregação, na sua retórica, na sua ministração ou durante a liturgia de seu culto, porque a igreja não está lotada de pessoas, quando na verdade eles vivem numa numerolatria. Eles acham o seguinte: para minha igreja ser uma boa igreja tem que estar lotada de gente, cheia de pessoas, e o que mais vemos hoje em dia são igrejas cheias de pessoas vazias. Pouca força, pouco destaque, pobreza. Lembram-se de uma meditação que fizemos há pouco tempo sobre a igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre financeiramente, mas o Senhor Jesus disse: no entanto, vocês são ricos. A riqueza de Deus não tem nada a ver com a riqueza aqui nessa terra, com a transitoriedade da nossa existência. Segunda questão que devemos aprender é que sempre sofreremos oposição por causa da nossa fidelidade. Aqueles que se diziam judeus e não eram, alegavam ser legítimos descendentes de Abraão, mas eram inimigos dos seguidores do Messias. Sempre sofreremos oposição. Sempre iremos ter que lidar com pessoas que fazem chacota do Evangelho, que ofendem a nossa fé. Diariamente nós vemos na televisão, nos meios de comunicação, pessoas zombando da igreja. Pouco tempo eu estava vendo na televisão um cidadão falando e fazendo chacota da igreja, chacota dos crentes. Então ele falou assim: esses crentes ficam vendo a situação do país e dizendo: aconteceu isso por causa do carnaval, aconteceu isso por causa disso e daquilo outro, porque fizeram um filme zombando de Jesus. Vocês não entendem a lógica? Será que as pessoas são tão desprovidas de inteligência, são tão desprovidas de olharem à sua volta e de se darem conta de que o mundo realmente merece o juízo de Deus? Será que nós, como crentes, somos tão desprovidos de consciência escatológica e de entender que, de fato, esse mundo pecador, apóstata, que se dedica mais aos seus próprios interesses do que a Deus, que amam mais a si mesmos do que a Deus, merece muito justamente todo o juízo que Deus derramar sobre ele?
E aí o texto vai dizer que a esses irmãos perseguidos pelos falsos judeus, o que lhes esperava? Lhes esperava ser exaltados no reino messiânico. Quer dizer que aqueles judeus que perseguiam a igreja um dia deveriam ver a igreja ao lado do Messias e prostrados os adorarem. Quer dizer que haveria uma ocasião em que essa igreja perseguida seria glorificada, e esse é o cerne da mensagem do Evangelho. Apocalipse 24, o texto que podemos correlacionar com essa afirmação. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, o texto diz: vi também tronos, e nestes sentados, aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem recebeu essa autoridade para julgar ao lado de Cristo? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso quer dizer que a igreja de Filadélfia, fraca, sem muita projeção, perseguida pelos judeus, seria um dia aquela igreja, junto com todo o povo de Deus, com toda a igreja, que julgariam aqueles opressores. Então, por mais que você sofra oposição, você sabe que um dia você estará assentado ao lado de Cristo, glorificado em tronos, governando e julgando eternamente. Em último lugar, nós precisamos aprender com essa igreja que a maior promessa que temos, de fato, é estarmos firmes ao lado de Cristo. Versículo 12: ao vencedor far-lhe-ei coluna no santuário do meu Deus. Como eu disse, Filadélfia era uma cidade marcada por terremotos. Filadélfia era uma cidade marcada por estar situada geograficamente em uma região vulcânica. E o que acontece em locais onde muitos terremotos acontecem? Qual é o principal temor? Qual é o principal sinal visível? Rachaduras nas paredes, casas caindo, construções sendo abaladas. Sabe o que isso quer dizer? Essa linguagem, esse trocadilho de Jesus? É que mesmo que as estruturas desse mundo fossem abaladas, mesmo que as casas de alvenaria fossem abaladas, a igreja permaneceria firme como uma coluna, fincada no santuário de Deus, sem ser abalada por nenhum terremoto. Firmeza. Precisamos entender isso. Como cristãos verdadeiros, devemos entender que nem sempre seremos fortes ou estaremos entre os fortes desse mundo, nem sempre seremos reconhecidos por esse mundo e na maioria das vezes não seremos. Devemos entender que sempre sofreremos oposições. Pessoas nos perseguirão, falarão mal de nós, perseguirão a nossa fé, zombarão de nosso Cristo. E devemos entender que o nosso maior objetivo deve ser uma coluna no templo de Deus. Aqui é no caráter escatológico, estar eternamente firme com Cristo, é o que o texto está dizendo. Esse é o caráter escatológico. Coluna de Deus é estar no santuário de Deus pelos séculos dos séculos, firme, é uma garantia de céu, de vida eterna. Mas fazendo uma aplicação prática, você deve entender também que coluna representa firmeza. Por isso que a igreja é chamada por Paulo de coluna e baluarte da verdade. Você e eu precisamos buscar essa firmeza. Precisamos entender as nossas limitações e saber que não é esse o objetivo do Evangelho, nos tornar fortes perante o mundo, destacados perante o mundo. Devemos entender que sofreremos oposições e devemos almejar ardentemente sermos cada vez mais firmados em Cristo. Que possamos ter isso em nossos corações, entendermos o propósito de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, a porta aberta estava diante da igreja de Filadélfia. Ali era o caminho postal do império. Por ali transitavam pessoas de diversos lugares e ali era a porta para a pregação, a porta aberta para a evangelização.
Deus tem colocado portas abertas diante do seu povo em todas as ocasiões, de diversas maneiras, com o propósito de glorificar o seu próprio nome. A porta nunca foi fechada, sabe por quê? Porque o legítimo descendente de Davi espiritual, o Messias, reina glorificado e governa espiritualmente todas as coisas e age por meio da igreja, porque ele está caminhando entre os 7 candeeiros de ouro. Não nos esqueçamos que, tendo pouca força, seremos ainda perseguidos, seremos ainda vítimas de preconceito. E não nos esqueçamos que o nosso maior desejo sempre deve ser, e sempre deverá ser uma coluna no santuário de Deus. Que Deus te abençoe.